Caros amigos devotos de Fátima, a todos salve Maria. Me chamo Márcio Coutinho, voluntário da Associação Devoto de Fátima. Hoje nosso tema vai ser a continuação das aparições de Fátima. Nós estamos na terceira aparição, a 3 de julho, quando Nossa Senhora revela o famoso segredo de Fátima. A primeira parte já foi dita num vídeo anterior, pode se acessar. E agora nós vamos falar da segunda parte do segredo, onde Nossa Senhora fala de vários castigos que virão, como evitá-los, e a grande promessa, porque ela é uma mensagem de esperança, onde Nossa Senhora diz: por fim, o meu imaculado coração triunfará. E é onde Nossa Senhora nos pede 3 coisas fundamentais: oração, penitência e emenda de vida. Então começamos agora nosso programa Devotos de Fátima. Eu vou continuar aqui e comentar a mensagem de Fátima, mas antes deixa eu fazer os avisos. Todos aqueles que se inscreverem, acionar o sininho e também compartilhar o vídeo, será já incluído na vigília de oração de hoje, das 6 horas da tarde às 6 horas da manhã do outro dia. Mas não se esqueça também de fazer suas inscrições para a missa do próximo sábado, tá bom? Todos será incluído o seu nome e também dos familiares. O apóstolo de Fátima, que é esse grupo de pessoas que deram importância à mensagem, seus nomes já estão incluídos. Caso quiserem fazer os pedidos, pode entrar no acesso do velário, que é onde tem como fazer seus pedidos mais particulares à Nossa Senhora, tá bom? Então, ou preferirem, pode se inscrever, ou preferirem, pode ligar. Nas descrições tem todos esses dados que possam ajudá-los. Então vamos lá para a nossa segunda parte do Segredo de Fátima. Então, todos se lembram, Nossa Senhora apareceu a 3 de maio, mas essa aparição que nós vamos falar ocorreu a 3 de julho de 1917. Ela revela ali, Nossa Senhora revelou aos pastorinhos um segredo, composto de 3 partes. Mas só depois de 24 anos, as 2 primeiras partes foram reveladas ao público, em 1941. Então vamos comentar aquilo que foi revelado. Esse vídeo provavelmente vai ser 2 vídeos sobre essa segunda parte, porque o tema é muito interessante, é interessante nós pormos os detalhes, para não ficar também um pouco extenso esse vídeo. Então provavelmente vai ser a primeira parte, esse primeiro vídeo da segunda parte, e terá um outro vídeo também, complementando o que Nossa Senhora de Fátima falou. Então vamos lá. Nossa Senhora, na primeira parte, ela revela um grande dogma de fé, que é a existência do inferno. Pode acessar aqui em cima, o primeiro vídeo que eu falo, que eu explico o que Nossa Senhora tinha dito sobre a primeira parte do segredo. Então a irmã Lúcia, ela comenta o seguinte: o que Nossa Senhora diz para ela? Vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Olha que realidade tremenda. Para salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Isso aqui pede um comentário. Quer dizer, Nossa Senhora fala de uma realidade tremenda, que nós não podemos tampar o sol com a peneira, que várias almas estavam indo para o inferno. Mas Nossa Senhora, como mãe, ela deu a solução. Aqueles que estabelecessem no mundo, estabelecer a devoção ao seu imaculado coração, será um dos meios para se salvarem. Ou não um dos meios, não, o meio que Nosso Senhor quer. E a Nossa Senhora continua: se fizeres o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas. Quer dizer, aquilo que foi feito, as pessoas que fizeram o que Nossa Senhora pede, aquilo que ela determinou, salvar-se-ão muitas almas. Imagina o mérito de que tivesse um mundo atendido, essas pessoas que atenderam no início das aparições, o que mérito não teria de salvação dessas almas? O mundo estaria muito diferente, consequentemente muito melhor. E terão paz. Nossa Senhora fala aqui: a guerra vai acabar. Convém lembrar, Nossa Senhora tinha aparecido em plena Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 até 1918. Em 1917, ela disse: essa guerra vai acabar. Quer dizer, ela vai acabar com essa guerra. Porém, ela diz aqui: mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado no reinado de Pio XI, começará outra pior. Isso aqui compete um comentário para mostrar como a mensagem de Fátima, Nossa Senhora, é muito precisa. Ela vem confirmar fatos históricos, bastidores,
que até a história tenta esconder um pouco, mas são fatos que a Nossa Senhora prevê de quem seria o Papa e como viria uma segunda guerra, que é a Segunda Guerra Mundial, né? Por isso eu vou convidar todos a fazer uma viagem ao tempo aqui, ver os fatos históricos para mostrar como a mensagem de Fátima tem uma credibilidade e que nós temos que ter para mais um ato de fé e de como a mensagem ela nos garante, dá uma garantia de como ela é verdadeira. E esse fato aqui é impressionante. A Nossa Senhora é muito cirúrgica na sua previsão. Ela prevê a Segunda Guerra e que Papa estaria nessa Segunda Guerra. Então, lembrando, como tinha dito, a Primeira Guerra Mundial foi de 1914 até 18. Para terem uma ideia, os dados assustadores, a Primeira Guerra Mundial foi tirada a vida de 10 milhões de pessoas e o número 20 milhões de feridos. A segunda foi pior ainda, que foi de 1939 a 45, foram mais de 60 milhões. Tem dados mais recentes que pode chegar até mais de 100 milhões de mortos e um número muito maior de feridos, né? Ela só perde a Primeira Guerra Mundial pelo moticínio, né, de pessoas, só pelo erros que Nossa Senhora disse, previu nessa própria mensagem, nessa parte aqui, dos erros do comunismo, que o comunismo matou muito mais de 100 milhões, né? Mas é tremendo. Então Nossa Senhora prevê a vinda, como tinha dito, da Segunda Guerra Mundial e qual o Papa seria reinante. Nas aparições de Fátima, o Papa que reinava era Bento XV, né? E o sucessor dele foi outros papas, e aí foi o segundo papa, foi Pio XI. O reinado de Pio XI, para ter ideia, foi de 6 de fevereiro de 1922 até 10 de fevereiro de 1939. O seu sucessor, Pio XII, reinou de 2 de março de 39 até o 9 de outubro de 58. Porém, na primeira vista, o Papa que estava reinante na Segunda Guerra Mundial, né, conforme o marco que iniciou a Segunda Guerra Mundial, não seria Pio XI, mas sim Pio XII, porque é alegado historicamente que a guerra teve sua culminância, o marco foi quando a Alemanha nazista de Hitler invadiu a Polônia. Porém, um historiador mais ciente dos fatos, ele vai ver que não propriamente foi esse fato que determinou a Segunda Guerra Mundial, já que as intenções da Alemanha nazista, principalmente encabeçada por Hitler, já tinha muito antes seus dados. E por isso que o fato histórico aqui, Nossa Senhora acertou precisamente que foi no reinado do Papa Pio XI que começou propriamente a Segunda Guerra Mundial. Vamos aos dados históricos. Então, por exemplo, como se diz, nada de grande acontece por acaso. Então convém que o fato que marcou propriamente o início da Segunda Guerra Mundial foi a anexação da Áustria à Alemanha nazista. Esse fato ocorreu 13 de março de 38. Então estava o Papa reinante, era Pio XI. Por quê? Ali se forma o Terceiro Reich, Terceiro Estado nazista, e consequentemente isso rompeu um tratado feito na pós-Primeira Guerra Mundial, que foi o Tratado de Versalhes, que ali determinava os limites da Alemanha, como foi que perdeu a guerra. E ali rompia um tratado que foi feito 28 de junho de 1919. E ali estava o fato, isso ocorreu em pleno reinado de Papa Pio XI. Então continua que essa anexação da Áustria degringolou, quer dizer, gerou vários outros acontecimentos até chegar propriamente à invasão da Polônia. Então um deles foi depois a invasão da Tchecoslováquia, que infelizmente caiu num tratado, o famoso famigerado Tratado de Munique, que foi feito para grandes potências da Europa, que na época era a Alemanha, a Itália de Mussolini, né, que era o fascismo, e a Inglaterra de Chambellan, e a França o nome dele é Daladier. Então esses dois, provavelmente, que poderia ser o contraforte do nazismo e do fascismo italiano, eles literalmente entraram na política da famosa apaziguamento. No fundo deixa disso, né? Em busca de uma paz insustentável, irreal, eles literalmente foram ceder, na famosa ceder para perder. Então eles, quando eles perceberam já
com a anexação da Áustria, já deveria ter um freio à Alemanha de Hitler. Mas não, foi concessões e concessões, né? Gerou a invasão da Tchecoslováquia, foi feito o Tratado de Munique, a tal ponto um estadista que futuramente que salvou a Inglaterra e os aliados foi o Winston Churchill. Ele faz a famosa frase dele, né, que é muito interessante: entre a desonra e a guerra, escolhestes a desonra e por isso terás a guerra. E foi meio profético mesmo. Realmente eles tiveram que entrar na guerra, né? Mas já era tarde de qualquer algo que impediria o crescimento nazista à força de Hitler. Porque depois da invasão de Tchecoslováquia, o Tratado de Munique, acontece que aparentemente um apaziguamento. E aí depois Hitler invade, chega até Praga, e depois ele vai realmente, uns meses, 6 meses depois, né, 30 de setembro de 38 foi o pacto. E 1º de setembro de 39, a Polônia é invadida. E aí 2 dias depois, as duas potências, a inglesa e a francesa, declaram guerra, mas já era tarde, né? A Tchecoslováquia era um ponto estratégico para a Alemanha, onde tinha minérios, ouro, ferro, carvões, que faria os nazistas terem todo um poder bélico enorme. Então, isso, o que Nossa Senhora queria, propriamente falar, era que os bastidores reais que fizeram iniciar a Segunda Guerra Mundial foi no reinado do Papa Pio XI, não de Pio XII, com a invasão da Polônia. Isso já foi uma consequência já de toda a má intenção que Hitler tinha de dominar ali toda a Europa e o mundo. Isso mesmo, para ter ideia, a própria irmã Lúcia confirma nisso, né? No livro das Aparições e Mensagens de Fátima, conforme os manuscritos da irmã Lúcia, do professor Dr. Borelli, ele deixa bem claro em entrevista que ela foi feita e foi perguntado isso. Ela falou, mas eu não estranho que seja na invasão da Polônia, porque a anexação da Áustria foi o fator marcante, decisivo, de que ali, a partir dali, teria toda uma degringolada, quer dizer, toda uma cascata de acontecimento que era inevitável a Segunda Guerra Mundial. Seria evitada se os apaziguadores, a política de apaziguadores não existisse, se mostrasse um freio a Hitler, a Alemanha, até mesmo alguns historiadores falam que se na Tchecoslováquia tivessem impedido a invasão de Hitler, na própria Alemanha teriam derrubado Hitler. Mas isso é a história, mas Nossa Senhora sabia, né, como era a história, os fatos. A ver que é o poder que Nossa Senhora deu a Nossa Senhora de conhecer o futuro, de conhecer os acontecimentos, e ela como mãe, muito triste, sabendo que infelizmente os homens não estariam atendendo os apelos dela. Convém lembrar aqui um fato interessante, que quando foi revelado por Nossa Senhora que no reinado de Pio XI, a irmã Lúcia, os pastorinhos, não tinha bem claro, porque reinado poderia ser um rei ou o papa. Né? Só quando veio provavelmente acontecer isso, que a irmã Lúcia veio dar como fé de que era nesse fato. E agora então vamos continuar o trecho da segunda parte, que é aqui que é interessante. Até Nossa Senhora não só diz que no reinado do Papa vai acontecer, ela até avisa, Deus dá um sinal, um grande sinal no céu, mostrando que viria esse castigo. E por quê? Como Nossa Senhora diz, se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI começará outra guerra pior. Né? Para ver um fator aqui, muito se levanta, não, porque o mundo está nessa escola, tem guerra, catástrofe, etc. É porque a natureza humana, um homem, está ofendendo a Deus Nosso Senhor. E isso pede do céu uma reparação. E por isso a mensagem de Fátima vai falar da reparação. Né? Então o texto, continua aqui o texto daqui foi revelado pela irmã Lúcia, fala: quando virdes uma noite alumiada por uma luz desconhecida, sabeis que é o grande sinal que Deus vos dá, que vai punir o mundo de seus crimes, por meio da guerra, da fome e da perseguição à igreja e ao Santo Padre. É tremenda essa revelação. Quer dizer, mas vamos, antes de mostrar a consequência por não ter atendido, não parar de ofender a Deus, vamos explicar um pouquinho o que aconteceu, esse fato, esse milagre
que foi realmente acontecer uma luz desconhecida no céu da Europa. Né? Na noite de dia 25 e 26 de janeiro de 1938, logo antes de incluir a Segunda Guerra Mundial, de começá-la, no céu da Europa foi iluminado por uma luz desconhecida. Alguns, sempre tem esses especialistas, né, que aparecem. Não, isso é a aurora boreal. Mas para conhecimento científico, a aurora boreal para todos, a aurora boreal ela acontece, isso é muito frequente, mas nos polos, também no Polo Norte. E a irmã Lúcia estava ali na Espanha, né, nesse caso aqui 38, ela estava na Espanha, então ela viu, e não é polo, ali não é a região dos polos. Então essa luz apareceu a noite toda, essa luz em toda a Europa. E a irmã Lúcia, no convento, ela escreve ao bispo para mandar ao Papa, no caso era Pio XI, dizendo que aquilo ali era o grande sinal que Nossa Senhora tinha revelado na segunda parte do Segredo de Fátima. Né? Olha que coisa interessante, não foi falta de alerta, não foi falta de aviso, não foi falta de súplica, como a humanidade fez um NA-NE. Vocês todos sabem, NA, nada aprendi, nada esqueci. No fundo, um indiferentismo tremendo. Não, vou continuar minha vida. E se tivesse atendido os apelos de Fátima, a Segunda Guerra Mundial, como Nossa Senhora disse que vai acabar a primeira, não teria nem começado. Né? E é um dado interessante, que quando Nossa Senhora fala, continua aqui, ela vai punir o mundo de seus crimes. Nossa, por meio da guerra. Então Nosso Senhor fala aqui que por meio de guerras, né, é um modo de Deus punir a humanidade. Os justos também sofrem, não é injustiça de Deus. É para que possa conseguir méritos para que salve aqueles que realmente querem a misericórdia divina. Da fome e da perseguição à igreja e ao Santo Padre. As igrejas têm vários fatos na Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki eram as regiões mais católicas do Japão. Uma região que não tinha um problema nenhum militar, não tinha bases, eram pequenas coisas, mas foram jogar bomba atômica logo nas cidades mais católicas do Japão. Coincidência? Nossa Senhora já disse aqui. Perseguição. Aqui vai falar os bons serão martirizados. Aí vamos entender na continuação aqui. Porém, como eu disse, a minha segunda parte, Nossa Senhora revela, por causa do coração duro dos homens, que viria castigos. Mas Nossa Senhora, como mãe, ela dá como impedi-lo, como evitá-los. Aí ela a frase de Nossa Senhora: para impedir, virei pedir a consagração da Rússia ao meu imaculado coração e a comunhão reparadora dos primeiros sábados. Então tem dois grandes pedidos que evitaria toda a mazela, toda a maldade da humanidade. Qual é? A consagração da Rússia ao seu imaculado coração e a comunhão reparadora dos 5 primeiros sábados. Esses dois pedidos, eu pergunto a você que está nos vendo aqui. Você já ouviu falar da consagração da Rússia, do Imaculado Coração? Ou mais ainda, a comunhão reparadora dos 5 primeiros sábados? Quem souber, quem já sabe. E mais ainda, quem já fez essa promessa tem meus parabéns. Mas infelizmente é muito pouca difundida. Aí se vê a importância da campanha, por uma graça especial, você que está vendo a primeira vez que tem um contato com esse vídeo, vê que Nossa Senhora quer expandir, ela cria outros meios. Se tem um dique, né, uma barreira, uma represa com uma água, ela vai procurando outros caminhos para que seja conhecida e professada a sua mensagem. Então, esses dois pontos aqui, a consagração à Rússia ao seu imaculado coração e a comunhão reparadora do primeiro sábado, eu vou ter que fazer 2 vídeos para que fique mais claro e possa as pessoas ao conhecer e praticar mais devotamente, tá bom? Então, a comunhão reparadora eu vou fazer um outro vídeo que vai tratar, porque é muito interessante. Depois, o confessor dela, o Padre Gonçalves, fez várias perguntas sobre a comunhão reparadora dos 5 primeiros sábados.
Por que 5 não é 9? Outras perguntas, por que isso? Por que são 5? Quais as razões sobrenaturais? É muito interessante. Então é interessante fazer para o vídeo não ficar muito extenso e fica mais fácil de compreensão e mesmo tempo para praticar com a devoção, que Nossa Senhora também aperta, não pode fazer uma devoção de qualquer jeito. Então, e a primeira parte também da consagração da Rússia, eu vou também tratar de um outro vídeo com muito mais detalhes. Por exemplo, quais foram os papas que leram a mensagem de Fátima e como foi as consagrações ao longo do tempo. É um vídeo que mais para frente eu vou fazer. Mas vamos continuar aqui o trecho da mensagem de Fátima. Aqui começa a advertência de novo de Nossa Senhora. Se atenderem os meus pedidos, e a súplica que Nossa Senhora fala, se atenderem os meus pedidos, a Rússia se converterá e terá paz. Quer dizer, Nossa Senhora não basta falar, faça isso, não. Se fizerem, vai ter isso a história vai mudar. Não sei se todos param para ter uma compreensão de que isso aqui é sério, isso aqui é muito importante. Nossa Senhora estava disposta a mudar os acontecimentos, mas dependia de nós, né? Deus age segundo as causas, que é segundo os homens. Porque Deus não vai premiar. Se nós não pedimos, se prêmio. Não sei o que é uma sociedade melhor, nós estamos pedindo. Não é verdade? Então continua. Se não espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à igreja. Os bons serão martirizados. O Santo Padre terá muito que sofrer. Várias nações serão aniquiladas. É tremendo isso aqui. Isso aqui é mais do que Nossa Senhora acertar a previsão de que foi no reinado de Pio XI. Mais ainda ela acertou isso aqui. A Rússia não se converteu e espalhou seus erros pelo mundo. Isso aqui me impede também que um vídeo mais específico. Quais erros? Poderia até fazer uma pergunta. A Rússia realmente espalhou os seus erros conforme Nossa Senhora de Fátima tinha previsto? Né? Esse é um outro vídeo que eu gostaria de fazer e que vamos entender os fatos como Nossa Senhora já tinha advertido. Nossa Senhora, até interessante um ponto que eu levanto aqui, fica a critério de vocês julgarem. Nossa Senhora falou mal do comunismo, advertência. Nossa Senhora já sabia que o nazismo, uma revelação divina, ele não tomaria a opinião pública mundial. Né, que o primeiro plano, todo mundo sabe, era que o nazismo fosse o primeiro plano. Isso vale a pena ler um pouco um livro, Revolução e Contra-Revolução, do professor Plínio Corrêa de Oliveira, mas realmente que ficou foi a Revolução Bolchevista, que espalhou como Nossa Senhora tinha previsto. Vou continuar aqui, um momentinho aqui. Então, o comentário Nossa Senhora aqui. Então, esse aqui eu vou fazer um vídeo especificamente sobre os erros que a Rússia espalhou para o mundo todo. Mas, como eu tinha dito, que a mensagem de Fátima é uma mensagem de esperança, onde tem a grande promessa, e essa que nos conforta, que dá ânimo de continuar lutando, de continuar propagando, propagar a fé católica, propagar essa devoção sincera à Nossa Senhora diz no final, por fim, o meu imaculado coração triunfará. Essa é a frase mais importante de toda a mensagem de Nossa Senhora. Porque no final de tudo, o triunfo do imaculado coração de Maria e do sagrado coração de Jesus se realizará. A pergunta é, será conosco ou sem nós? Será que seremos nossos filhos daqueles que vão levar aquela flor que fará o ornato, o adorno do trono de Nosso Senhor? Né? Essa é a grande pergunta. Por isso que na mensagem de Fátima, Nossa Senhora pede 3 coisas fundamentais que todos nós devemos conhecer, precisamos ver, vamos julgá-los e vamos de tudo agi-lo. É oração, penitência e emenda de vida. A oração em todas as aparições, Nossa Senhora fez que pedido? Rezai o texto todos os dias para conseguir a paz no mundo e o fim da guerra. Foi um dos pedidos que, a partir de rezarem, a Primeira Guerra Mundial acabaria, e, consequentemente, a Segunda ou as futuras guerras que virão. Mas, Nosso Senhor advertiu, parai de ofender a Deus. Essa oração é um hábito, ao oposto do vício, que é o pecado é um vício.
Nós temos que habituarmos a fazer o bem, habituarmos a rezar Nossa Senhora. Claro, quem não tem um costume, que está a primeira vez, que nunca não tem um hábito de rezar o texto, reza primeiro um mistério, um Pai Nosso, Ave Maria. Daqui a pouco, no final de semana, está rezando 2. Vai se habituando a rezar. E com certeza, Nossa Senhora quer e está dando essas graças, com certeza estará rezando o texto diariamente. Penitência, né? Puxa, penitência, será que é se flagelar? É também. Mas Nosso Senhor pede muitas outras penitências, né? Nós que convivemos um convívio humano, família, sabemos que mas a grande penitência é o tal do convívio humano, né? Já vou falar? Né? Tem aquela frase, quando um quer, dois não brigam, é meio verdadeira. Quer dizer, muitas vezes a penitência é fazer aquilo que não quer, ou fazer aquilo que deseja ou que não deseja, fazer aquilo que é de tudo certo, aquilo que nos custa, aquilo que faz nós deixarmos de amarmos mais a si mesmo e passarmos a amar a Deus, né? Então, evitar o pecado, evitar o casamento de pecado é uma grande penitência, principalmente no mundo que nós vivemos, né? São esses pontos, as penitências, esse ato de amor, ato de sacrifício que nós oferecemos a Deus Nosso Senhor e que nos contenta Ele, né? É um modo, um carinho de ternura que nós podemos dar a Deus Nosso Senhor e ao Imaculado Coração de Maria. E a emenda de vida é simples, é viver conforme essa oração, essa penitência. Para que eu rezo? Porque eu faço penitência. Mas por amor a Deus, para não parecer um dos príncipes herdeiros, estar no céu. Então nós temos que valer, né? Como eu tinha dito nos vídeos anteriores, você não pode chegar com um estranho no céu. Puxa, eu nunca pensei no céu, quer dizer, você tem que desejá-lo aqui na terra e viver conforme Nosso Senhor determinou, não conforme você quer, porque normalmente todo mundo sabe isso. Nós, infelizmente, somos mal administradores, né? É preferível que Nosso Senhora cuide do nosso, faça o nosso caminho, do que propriamente nós, não é verdade? Então, a mensagem, segunda parte de Fátima, continua, mas vamos parar aqui nesse vídeo, para não ficar um pouco extenso, que aí tem as consequências. O Santo Padre consagrar a minha Rússia, será concedido um mundo tempo de paz. Portugal, a oração que Nossa Senhora introduz no texto, o meu Jesus, perdoais, louvais do fogo do inferno, e depois tem a continuação final. Esse aqui pede-se outro vídeo, para que não fique muito cheio a coisa. Então, antes de tudo, façamos, né, como Nossa Senhora pediu, né, se nós não temos força, peçamos essa força, né, ao fazer a inscrição para fazer os pedidos à missa, escreva: Nossa Senhora, me dá a minha graça de cumprir aquilo que eu vos pede, e que felizmente o mundo fez um NA, nada aprendi, nada esqueci, o indiferentismo. Fazei que eu seja daqueles que olhou a vossa dor e fez o contrário, fez um ágio de contra, né? Eu quero ser daqueles que vão levar as flores, que vai adornar o trono de Nosso Senhor e o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Porque se não for por esse caminho que Nossa Senhora de Fátima traçou, o mundo nunca vai regenerar, nunca vai corrigir, nunca vai ser melhor. É ilusão, né? A história já mostra, né, os apaziguadores, né, Chambellan, Daladier, a custo, não, de traição não. A guerra só vira a paz, verdadeira paz só poderá ser com a restauração do rei de Nosso Senhor nessa terra. E o resto é ilusão. Então, rezamos a Nossa Senhora, fazer esse pedido, for de tudo, mude nós, né, nos transforme em um verdadeiro devoto de Nossa Senhora. Isso eu felicito a todos, e antes de tudo, não se esqueça de se inscreverem e também propagar esse vídeo, e não esqueça também para no próximo vídeo ver a continuação dessa segunda parte do Segredo de Fátima. A todos um salve Maria.